Bem, não sei se você já teve contato com esse tipo de debate, mas nem todos acreditam que Jesus existiu ou mesmo que ele foi crucificado. Eu hoje vou comentar sobre algumas coisas que a ciência questiona sobre a crucificação de Jesus e vou mostrar como a própria ciência, anos depois, resolveu esse debate e quais outras perguntas surgiram no meio desse processo de pesquisa sobre a crucificação de Jesus. Então, vamos lá. Sobre a existência de Jesus, nós temos várias fontes textuais que falam sobre ele. Esse artigo aqui, Jesus existiu, tem uma fontes antigas que respondem sim. É muito bom, porque ele mostra todas as citações dessas pessoas e fala o que elas diziam sobre Jesus. Então, existem fontes seculares que vão falar sobre Jesus, Cornélio Tácito, Marabar Serapion, e eles citam a crucificação. Né? Eu não vou ler agora essas citações, porque o vídeo hoje não é sobre isso, o vídeo hoje é sobre evidências físicas da crucificação. Mas eu recomendo muito vocês lerem esse artigo, me ajudou bastante. E, bem, além disso, teve uma época que a ciência duvidou da existência de Pôncio Pilatos, e depois encontraram essa rocha feita de calcário com inscrições em latim sobre Pôncio Pilatos. E, bem, vamos mostrar para vocês também esse artigo, que é sobre a análise de sedimentos de alguns pregos que foram encontrados no ossuário de Caifás. Então, Caifás é citado na Bíblia, inclusive na questão do julgamento de Jesus. E o que acontece? Foi feito um estudo em certa região aí, em que esse ossuário foi encontrado. E, bem, eles analisaram os ossos que estavam lá dentro. E você tem uma imagem aqui, dos ossos que foram encontrados na tumba de Caifás. Você vê que esses ossos, eles estavam crucificados por pregos. E isso é uma evidência de que as pessoas que passavam pelo processo de crucificação, elas poderiam sim ser sepultadas. Algo que alguns ateus estavam questionando um tempo atrás. Eles diziam que Jesus nunca teria sido sepultado e que o costume romano era, depois de crucificar, aquele corpo não ser sepultado. Porém, temos aqui evidência de corpos que foram sepultados, do Ieonã, de uma pessoa não nomeada no túmulo de Caifás. Então, né, essas narrativas caíram por terra. Agora, eu quero mostrar para vocês um artigo que vem tentando, a partir de sedimentos lá do Mar Morto, está tentando encontrar evidências do terremoto de 33 depois de Cristo, aquele terremoto associado à crucificação, que é descrito nos evangelhos, né? Agora, essa página aqui em específico é a página de financiamento para o projeto, porque eles estão recrutando dinheiro e tal para conseguir fazer as pesquisas. E ele já tem até um filme publicado sobre, justamente para chamar a atenção da mídia, para conseguir mais recursos para pesquisa. Eles fizeram um filme mostrando o que eles pretendem fazer, o que eles querem analisar, para mostrar a ocorrência do terremoto na época da crucificação de Jesus e também da escuridão. Então, esse aqui é o filme. É um filme de 2020. E ele é grande. Como é um filme, não é algo tão... Não usa muito uma linguagem científica, até porque ele tem que ser entendível por outras pessoas que não são cientistas. Mas vale a pena dar uma olhada. E o artigo relacionado com esse filme é esse aqui, do Jefferson B. Williams. Ele fala de um terremoto no primeiro século no Mar Morto. Então vamos dar uma olhada nesse artigo. Ele fala aqui que foram encontrados sedimentos que sugerem um terremoto no ano 31 d.C., mais ou menos 5 anos, ou seja, a data desse terremoto foi entre o ano 26 d.C. e 36 d.C. A ciência ela sempre tem essas incertezas de X anos. E quando a gente pensa nessa faixa de tempo, é justamente dentro da faixa de tempo da crucificação de Jesus, né? Porque a ciência hoje acredita que Jesus foi crucificado no ano 33 d.C. Depois eu vou falar mais desse ano específico. Mas tá bom. Então, aqui no Mar Morto, em um local chamado En-Gedi, eles estavam analisando aí os sedimentos. E o que acontece? Esse evento B foi um terremoto descrito por Flávio Josefo lá no ano 31 a.C., que é esse aqui, ó, 31 BC Earthquake. Só que depois ocorreu um terremoto aqui, registrado no evento C, que é do 31, mais ou menos 5 anos depois de Cristo. Então vamos lá. Qual que foi a intensidade desse terremoto? Eles respondem isso aqui nesse gráfico. A intensidade do terremoto foi 6,3 graus de magnitude na escala Richter. Aquele do ano 31 a.C. tinha sido mais forte, tá vendo? Um terremoto de 6,3 ocorrendo lá no Mar Morto, ele chega até Jerusalém. Ele causa danos em Jerusalém. Ele vai causar pânico na população, ele vai causar quebra de estruturas frágeis, quebra de estruturas que entram em ressonância com o terremoto. E, bem, o artigo vai ter aí a explicação dos sedimentos, da análise de perfil do solo e tudo mais. Isso é muito detalhe técnico, não vou entrar aqui, nem eu sei também porque eu não sou geologista, eu sou um pesquisador em biotecnologia. E eu vou mostrar agora para vocês uma página chamada Dead Sea Quake. Ela é incrível. Ela foi feita pelo Jefferson Williams, o mesmo cara que escreveu aquele artigo lá. Ela é incrível por conta que é muita informação de uma vez. E assim, ele tá falando aqui sobre a escuridão associada à crucificação de Jesus. Então eu já mostrei pra vocês que temos evidências de um terremoto na época da crucificação de Jesus. Agora outra questão é que a Bíblia fala de uma escuridão entre meio-dia e 3 da tarde. O que teria causado essa escuridão? Algumas pessoas estavam dizendo que era eclipse solar. Mas não tem como ser eclipse solar porque a lua estava cheia. Não existe eclipse solar e lua cheia. Eclipse lunar também não causa escuridão. Então a causa tem que ser outra.
Os autores dessa página, o Jefferson Williams, né, e os colegas de pesquisa deles, acreditam que a causa da escuridão lá nos evangelhos foi tempestade de poeira. Porque lá em Israel é comum um tipo de tempestade chamada Kansim. Ela acontece regularmente. É principalmente no mês de abril. Tem esse artigo aqui, né? Ele mostra que principalmente lá no mês de abril você tem aí a ocorrência dessas Kansim. Então vejam aqui, ó. Abril você tem o pico, né? Aqui eles viram ao longo de 33 anos em Israel, abril é o mês que mais tem essas tempestades de poeira. E tem vídeo aí na internet dessas tempestades. Vamos ver aqui alguns vídeos. Os vídeos aqui não são exatamente de Jerusalém, mas eles mostram o poder de uma tempestade de areia de apagar tudo. Ficar tudo escuro. Vamos dar uma olhada aqui. Olha isso, tamanho dessa tempestade de areia. Vamos abrir os três vídeos ao mesmo tempo? Acho que é melhor. Mas vocês vão ver que vai ficar tudo escuro, cara. Literalmente vai ficar tudo escuro daqui a pouco. Ó. Então você imagina, uma tempestade de areia é um mecanismo perfeito para explicar uma escuridão entre meio-dia e 3 da tarde. Ela é capaz de fazer isso. E, bem, será que é possível ter evidências dessas tempestades de areia lá nos sedimentos? Sim, é bem possível. Lá nesse mesmo lugar do Mar Morto, En-Gedi, e também em outro local, deixa eu abrir aqui o nome do outro local. Eles estão estudando tanto En-Gedi e Nahal, tá? Em Nahal, você também tem lá no perfil do solo evidências de que esses terremotos estão associados com uma camada de poeira. Então o que acontece? Quando dá um terremoto, ele levanta poeira para cima do solo, por causa do deslizamento de terra. Quero mostrar para vocês também uns terremotos que diretamente criaram tempestade de areia. Aqui no Nepal. E aqui no México. Esse aqui foi em abril de 2010. Se vocês pesquisarem, associarem com o México, rapidinho vocês encontram na internet notícias sobre. Isso é algo que estão muito pesquisando. Essa mulher aqui, a Suzanne Leroy, e todos esses outros autores, né? Mas eu grifei a Suzanne Leroy em específico porque ela tá trabalhando junto com esse cara aqui, o Jefferson Williams. E eles estão verificando que essa camada de poeira que acontece após os terremotos, é possível diferenciar se esse terremoto aconteceu no inverno, ou na primavera, ou no verão, ou no outono. Por que é possível diferenciar? Por conta que diferentes pólenes são acumulados, a depender da época do ano em que o terremoto aconteceu. Então, aqui eles vão focar no Spring, né? Ela fez uma análise estatística para saber sobre quando que o terremoto acontece na primavera. Se o terremoto acontece na primavera, que tipo de evidência eu tenho que esperar encontrar? E ela vai escrever aqui todos os táxons de planta que são mais associados lá em Israel com um terremoto na primavera, enfim. E eles estão agora analisando esses sedimentos do Mar Morto e vendo se eles conseguem encontrar evidência de que o terremoto foi na época da Páscoa. Porque a gente sabe os anos. Foi entre 26 e 36 depois de Cristo, mas a gente não sabe ainda em que época, se foi numa primavera, se foi no verão. Isso vai estar associado com a Páscoa ou não. E as pesquisas futuras vão revelar isso. Ainda na página Dead Sea Quake, quero mostrar para vocês aqui algumas evidências textuais que nós temos da crucificação de Jesus, do terremoto, da escuridão. Então temos aí os evangelhos, temos apócrifos, como o Evangelho dos Hebreus, temos evidências do Talmud, e é isso que eu quero explorar agora. Então, o Talmud, ele lá no Yoma 39b, parágrafo 2, diz o seguinte: nossos rabinos ensinaram, durante os últimos 40 anos antes da destruição do templo, quando que o templo de Jerusalém foi destruído? O ano 70 depois de Cristo. Faça aí, 70 menos 40, dá o ano 30 depois de Cristo. Agora pensa, isso aqui é uma aproximação, né? Tanto que ele fala no plural, ó, os últimos 40 anos. Então é uma aproximação. Mas vamos lá. Diz assim: a sorte para o Senhor não saiu na mão direita, nem a tira de cor carmesim ficou branca, nem a luz mais a oeste brilhou, e as portas do Requel se abriram sozinhas, até que o rabino Zacai as repreendeu, dizendo: Recal, Recal, por que vocês querem ser alarmistas? Então ele estava falando assim sobre a porta. Ó porta de Jerusalém, por que você está sendo alarmista? Por que você está sendo aí mostrando sinais que pra gente parecem alarmantes? E em outro texto judaico, que é chamado de texto da Câmara das Pedras Lavadas, Shabat 15a. Dentro do Talmud judaico, você vai procurar por Shabat 15a. Aí você vai encontrar assim: 40 anos antes da destruição do templo, o Sinédrio foi exilado da Câmara das Pedras Lavadas e se reuniu nos depósitos do Monte do Templo. O que isso aqui mostra? Que aconteceu uma destruição no Templo de Jerusalém. E eles não conseguiam mais ficar na Câmara das Pedras Lavadas. Eles tiveram que se reunir em outro lugar, né? E esse outro texto que eu mostrei para vocês antes, eles estão falando que aqueles ritos judaicos pararam de fazer efeito. Estava sem efeito você tentar matar um animal para se justificar dos pecados. Porque o que eles faziam? Eles matavam os animais. E, caso eles fossem perdoados pelo que estava acontecendo, a fita carmesim ficaria branca, haveria a luz oeste, né? E a sorte sairia na mão direita. A sorte sair na mão esquerda significa que
Deus não tá mais ouvindo isso aí que você tá fazendo. Era um rito lá deles. Então, essas evidências mostram aí que depois da crucificação de Jesus, ficou sem sentido aqueles ritos judaicos no Templo de Jerusalém. Porque eles não estavam mais purificando o povo dos pecados. Afinal, Jesus já tinha, ele mesmo, levado os nossos pecados sobre si. E a gente não precisa aí ficar fazendo ritos de sacrifício de animal para ter o nosso perdão de pecados. E por que é importante esse texto do Talmud babilônico? Ele foi escrito por judeus. Judeus que não acreditavam que Jesus era Deus. Judeus que não gostavam de Jesus, inclusive. Porque o Talmud judaico só fala mal de Jesus. Chama ele de endemoniado. Né? E então, temos uma evidência fora da Bíblia que comprova os eventos relacionados à crucificação de Jesus, como o terremoto, que alterou profundamente ali a estrutura do segundo templo. Agora eu quero falar de outra coisa com vocês também, que é outro detalhe. Lembra que algumas pessoas dizem que o terremoto aconteceu na época de um eclipse solar? E eu falei pra vocês que não. Eclipse solar não está relacionado com a crucificação de Jesus. Porém, esse artigo aqui de 1983, publicado na Nature, ele vai falar sobre a datação da crucificação. Então os pesquisadores testaram várias datas possíveis, né? Eles sabiam que a crucificação tinha sido na Páscoa e testaram vários anos possíveis. O ano mais provável para a crucificação de Jesus é o ano 33 depois de Cristo. E o dia 3 de abril, porque é uma sexta-feira. E, bem, nesse artigo, eles fazem até mesmo uma esquematização do eclipse lunar que aconteceu na data da crucificação de Jesus. Esse eclipse lunar, ele aparece vagarosamente em Atos 2. Vamos ler aqui Atos 2 para vocês entenderem do que eu estou falando. Aqui. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Muita gente acha que esse versículo aqui se refere somente à segunda volta de Jesus. Porém, ele também se refere ao momento antes de Jesus ressuscitar. Porque na sexta-feira da morte de Jesus, aconteceu isso aqui. O sol se converteu em trevas por conta dessa poeira que foi levantada pelo terremoto. A lua se converteu em sangue. Porque, como a NASA mesmo mostra, a NASA tem toda uma pesquisa aí sobre o que aconteceu nesse dia, 3 de abril de 33 d.C. E eles viram que lá em Jerusalém tá mais ou menos aqui, né? Lá em Jerusalém você teve aí um eclipse durante o nascer da lua. E esse eclipse, ele foi mais ou menos ali umas 6 horas da noite, eclipse lunar, com lua de sangue. Acentuado as cores da lua de sangue por causa da tempestade de poeira que tinha acontecido. Então, você imagina o quanto que isso não foi chocante para as pessoas da época. As pessoas da época, depois de verem tudo isso, ficaram chocadas. Tanto que um dos centuriões falou assim, nossa, esse homem só podia ser filho de Deus para ter acontecido isso aí. O que aconteceu? Olha o tanto de evento que entrou em sincronia, justamente na época da crucificação de Jesus. Você teve um terremoto, um levantar de poeira, você teve uma lua vendo sangue. É muita coincidência de uma vez. E alguns pais da igreja, tipo esse aqui, ó, Crisóstomo, ele interpreta Atos 2, na sua homilia 5, e ele vai falar aí sobre a lua de sangue. Se vocês quiserem ver, depois vocês veem. E a Bíblia também fala que o véu se rasgou. Que quando Jesus morreu, o véu se rasgou. E o que isso significa? Significa que o que separava nós de Deus foi quebrado. A gente tem reconciliação com Deus. A gente, no caso, aquelas pessoas que decidem querer viver com Jesus. Porque tem gente que não quer, tem gente que rejeita, tem gente que xinga. E Deus tem perdão para essas pessoas, se elas quiserem se arrepender, né? Agora, esse artigo aqui é um preliminary report que mostra a destruição que teve em cima do Wilson Ark durante aquele terremoto lá, de 33 depois de Cristo. Então, vamos ver aqui o que é um Wilson Ark. É uma estrutura aí enorme que você tem lá em Jerusalém. E estudando isso aqui, eles encontraram evidências, né, de que aconteceu uma certa destruição da estrutura aqui. Um colapso da estrutura causado pelo terremoto e tudo mais. Então, nós temos evidências científicas de que esse terremoto causou danos à estrutura da cidade. E que isso pode ter causado aí a ruptura do véu do templo lá de Jerusalém. Porque essa cortina, ela era bem pesada, tá? E ela ficava presa por um lintel. Esse lintel foi destruído no terremoto. E aí a cortina se rasgou, de cima a baixo. E esse negócio da cortina se rasgar de cima a baixo também nos lembra que não fomos nós que fomos até Deus. Foi Deus que veio até nós. De cima para baixo. Jesus se encarnou aqui na Terra. E trouxe para nós exemplo. Trouxe para nós o amor que muitos tinham perdido. Imagina a mulher lá do poço. Todo mundo rejeitava ela, mulher samaritana. Ninguém queria saber daquela mulher. Jesus vai lá, acolhe ela, dá uma nova vida para ela. Ela logo em seguida já vai pegar. Por quê? Porque ela entende que Jesus é o Messias. Eu amo essa mulher. Tá lá em João 4. É tipo uma das melhores histórias da Bíblia, cara. Eu recomendo hoje vocês lerem aí João capítulo 4. Para vocês entenderem que Jesus, ele veio, morreu por você, para te reconciliar com Deus. Essa mulher, ela se achava indigna de estar perto de Deus. E Jesus mostrou para ela que ela era digna. Bastava ela crer nele, que ele ia fazer uma mudança poderosa na vida dela. É uma das pregadoras aí que eu admiro essa mulher. Agora, você precisa entender que o amor de Jesus, ele não pode ser jogado no lixo. Você não pode aí ignorar o que a cruz significa. Cara, aceita Jesus, volta pro Senhor, se arrepende hoje dos seus pecados. E Cristo vai te transformar e você vai sentir uma alegria e paz que você nunca sentiu antes.